Fala rapaziada, saudações biológicas, voltamos aí em período pós-carnaval, falando de um assunto muito importante, o eixo que conecta todas as áreas dentro da biologia. Sobre esse assunto, a evolução, nós sempre estaremos falando, porque segundo a célebre frase de Teodósio Dobzhansky, nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. O assunto evolução ele vai ser abordado em 5 vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai discutir um pouco do significado do termo evolução e as duas principais teorias evolucionistas, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin, o lamarckismo e o darwinismo. No segundo vídeo, nós iremos discutir a teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, e quais foram as principais contribuições da teoria neodarwinista ao pensamento de Darwin. No terceiro vídeo, nós vamos discutir o processo de especiação, ou seja, como que se dá a formação de novas espécies a partir de espécies pré-existentes, bem como quais são os tipos de seleção natural, a seleção estabilizadora, a seleção disruptiva e a seleção direcional, citando os principais exemplos de cada uma delas. No quarto vídeo, nós vamos discutir um pouquinho como que se deu o processo de evolução nos vertebrados e no último vídeo, no quinto vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre a nossa evolução, a evolução da espécie humana. Existem mudanças atribuídas às formas, às funções dos seres vivos e essas mudanças ou transformações levam a uma melhor adaptação às condições ambientais. Existe um determinado ajustamento das espécies às condições ambientais e para que as espécies possam constantemente se ajustar às condições ambientais, existe um processo de adaptação que implica uma mudança ou transformação dos seres vivos. Historicamente, a ideia de evolução ela vem de encontro uma teoria ou uma visão filosófica conhecida como transformismo, que só passou a existir no pensamento científico a partir do século XVIII. Os primeiros pensadores, os primeiros cientistas que começaram a propor a ideia de mudança atribuída aos seres vivos foram cientistas a partir do século XVIII. Até então, a visão que prevalecia era a visão fixista, a imutabilidade das espécies. Os seres vivos são entidades fixas e imutáveis, são incapazes de se modificarem com o tempo. A visão fixista, ela vem de encontro à visão criacionista. Deus, como entidade divina, colocou os seres vivos no planeta como projetos perfeitos. A imutabilidade prega que não há uma modificação atribuída aos seres vivos. Acontece que os cientistas começaram a ver, impulsionados principalmente pelo desenvolvimento de áreas como a zoologia, a embriologia comparada e a paleontologia, a partir dos conhecimentos de que existiram espécies de seres vivos que não mais existem, ou seja, a partir do conhecimento dos fósseis dentro da área da paleontologia, que no século XVIII estava começando a florescer também, em razão dos conhecimentos de zoologia, os cientistas começaram a perceber que os seres vivos eles estavam sujeitos à mudança. A evolução ela é um processo indiscutivelmente atribuído a qualquer forma de vida. Evolução não se discute. A evolução é um dos atributos básicos de qualquer ser vivo. A visão fixista, ela vem de encontro à ideia das oligarquias da época. Era interessante para a manutenção das oligarquias que as pessoas pensassem que elas nasceram plebeu por obra divina. Não adianta você fazer nada que você não vai conseguir se desenvolver na sociedade, não vai conseguir obter posses, porque se você nasceu plebeu, em outras palavras, se você nasceu pobre, você vai se manter pobre pelo resto da sua vida, porque esse foi um projeto divino. Esse era um pensamento que favorecia as oligarquias da época. Então, a partir do século XVIII, os cientistas começaram a pregar as primeiras ideias de transformação. E um dos primeiros cientistas a pregar a ideia de que os seres vivos estavam sim
sujeitos a constantes mudanças, foi um francês chamado de Jean-Baptiste Lamarck, o Cavaleiro de Monet. Ele foi um dos primeiros cientistas a pregar a ideia de adaptação, só que para justificar a ideia de evolução e adaptação atribuída às espécies, ele se baseou em dois preceitos: a lei do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas. A lei do uso e desuso, como pregada por Lamarck, um órgão ele estava sujeito ao desenvolvimento, ao seu crescimento pelo uso constante desse órgão, ao passo que ele estaria sujeito a uma atrofia e a um desaparecimento gradual por ele não ser utilizado por algum motivo. Lamarck justificava, por exemplo, a ausência de pata nas serpentes pelo fato dos ancestrais adotarem um modo de vida rastejante e, portanto, não mais utilizarem as patas para a locomoção. A maioria dos professores utilizam o exemplo do pescoço da girafa. Ele chegou a citar o pescoço da girafa em sua obra, mas dando uma atenção muito pequena a essa característica do animal, a gente usa como uma forma didática para explicar a teoria de Lamarck. Então, segundo Lamarck, existia apenas girafas de pescoço pequeno, mas com a mudança do ambiente e a escassez gradativa do alimento no solo, no caso a girafa é um animal herbívoro, se alimenta de gramíneas, principalmente de outros vegetais. Então, com o aumento da população de herbívoros nas savanas africanas, foi a pressão seletiva que forçou uma readaptação do animal e eles começaram a se alimentar do broto da extremidade dos galhos das árvores. O esforço contínuo para se alimentar de brotos cada vez mais altos levou ao desenvolvimento do pescoço, levou ao crescimento do pescoço. E essa característica, uma vez adquirida por um indivíduo, era transmitida à sua prole por meio da reprodução. Ele pregava que o ambiente era ativo, ou seja, o ambiente era a causa da variabilidade. Segundo aspecto importante, a evolução de Lamarck é uma evolução que acontece no indivíduo. O indivíduo se modifica e ele se transforma com o intuito de atender a uma necessidade do ambiente. O ambiente é ativo, o ambiente é a causa da variabilidade. Para Darwin, o ambiente ele é passivo. Darwin explicava a adaptação e as mudanças por meio de uma variabilidade que já existia na população e uma força para explicar que os organismos, as características que melhor ajustavam os organismos às condições ambientais, deixavam nos organismos uma maior predisposição à reprodução, de maneira que esses organismos com características mais vantajosas acabavam deixando o maior número de descendentes. Esse maior número de descendentes levava a uma permanência dessa característica na população de organismos. Enquanto Lamarck pregava que só existia girafas de pescoço pequeno e o esforço contínuo foi levando ao desenvolvimento do pescoço, Darwin pregava que na população já existiam girafas de pescoço pequeno, médio e grande, digamos assim, e que a alteração do ambiente teria selecionado positivamente aquelas girafas com tamanho de pescoço que permitiam uma melhor aquisição de alimento e, consequentemente, levavam esses organismos a ter um maior número de descendentes. Com o passar do tempo, as girafas que tinham um pescoço maior foram aumentando a sua frequência dentro da população e as girafas com um tamanho de pescoço menor foram tendo uma frequência diminuída dentro da população. Para Lamarck, o grilo é verde porque ele vive na grama. Para Darwin, o grilo vive na grama porque ele é verde. A maior capacidade dele de se camuflar permite uma melhor sobrevivência, uma melhor adaptação àquelas condições. De maneira que para Darwin, quando o ambiente passa a ser mais seco devido à escassez de chuva e a grama deixa de ser verde e passa a ser marrom, isso favorece os grilos marrons. Então, gradativamente, os grilos marrons têm um aumento da sua frequência e os grilos verdes têm uma diminuição da frequência. Lamarck, por outro lado, iria explicar da seguinte maneira: a alteração no ambiente gerou o surgimento de uma nova forma fenotípica com o aparecimento do grilo marrom.
O ponto principal da teoria de Darwin foi a seleção natural, e ele se baseou na ideia de Thomas Malthus, na ideia de luta pela vida. Com o aumento da população de organismos e uma maior demanda por recurso, a seleção natural iria atuar eliminando os conjuntos menos aptos à sobrevivência e permitindo a sobrevivência dos conjuntos mais adaptados àquelas condições ambientais. Então a gente vai encerrar esse vídeo por aí. Falamos da teoria de Darwin, da teoria de Lamarck, falamos um pouco da ideia de evolução como transformação ou mudança atribuída a qualquer forma de vida. Um grande abraço para todos, se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais e a gente volta no próximo vídeo.